Então, hoje, o que nós iremos verificar? Nós iremos ver raízes simétricas, equações biquadradas. A gente vai ver essas duas coisinhas hoje. As raízes simétricas, o que elas são? Calma aí que deu um probleminha. Então, vamos nós. Continuamos as equações de segundo grau, raízes simétricas e raízes biquadradas. Então, as raízes simétricas são aquelas cujos sinais são opostos. Ou seja, genericamente, né, eu tenho que x é o oposto, né, do outro. Ou seja, se eu tenho uma positiva, a outra vai ser negativa. Então, quando eu estou falando de simétrico, eu estou falando assim que é um positivo e outro negativo. Ou seja, se uma raiz for 2, a outra vai ser menos 2. Se uma raiz for 3, a outra vai ser menos 3. Então, como eu tenho, nesse caso, as raízes simétricas, né, ou seja, opostas, o que vai acontecer? A soma entre elas vai dar sempre zero. Né? Porque se eu tenho 3 mais menos 3, zero. 2 mais menos 2, zero. Então, aquele conceito de soma, eu já sei o resultado, se as raízes forem simétricas ou opostas. Né? A soma das duas raízes sempre vai dar zero. Então, aqui é uma questão. Determine P em x ao quadrado mais P menos 5 que multiplica x menos 81 igual a zero, para que as raízes sejam simétricas. Ou seja, eu não sei os valores dessas raízes, mas eu sei que elas têm o mesmo valor, porém uma positiva e uma negativa. E como elas são simétricas, a soma entre as duas obrigatoriamente vai ser igual a zero. Então, se a gente for resolver a equação, nós temos que A vale 1, quem acompanha a variável ao quadrado, B, que é quem acompanha a variável, vale P menos 5. E C, que é o termo independente, vale 81. Desculpa, menos 81. Então, nós temos aí a soma. A soma é sempre menos B sobre A, o oposto de B sobre A. Ou seja, vai ser o oposto de B. B é P menos 5. B, ó, P menos 5. Sobre A, ou seja, sobre 1. Eu tenho menos P menos 5. E por que eu coloquei esse parênteses? Porque o valor de B é essa expressão, P menos 5. Então, aqui, como eu tenho o oposto de B, eu vou ter propriedade distributiva. Menos que multiplica P, menos que multiplica menos 5. Então, aqui eu vou ter negativo que multiplica positivo, negativo. Negativo que multiplica negativo, positivo. Então, a minha soma vai ser menos P mais 5 sobre 1. Esse sobre 1 não precisa dele. O denominador 1 é dispensável. Né? E eu tenho a outra informação aqui que me diz que se eu tenho a soma, o valor dela vai ser zero. Então, eu sei que menos P mais 5, a soma, vai ser zero.
Então, aqui você caiu na equaçãozinha de primeiro grau. A variável é menos P mais 5. Então, se eu tenho uma equação de primeiro grau, é isolar a variável no primeiro membro. Então, eu vou ter que menos P, mais 5 vai para o segundo membro, menos 5. Como a minha variável é negativa, basta eu multiplicar minha equação por menos 1. Negativo que multiplica negativo, positivo. Negativo que multiplica negativo, positivo. Então, o valor de P vai ser igual a 5. Então, quando eu estou falando em raízes simétricas, eu não preciso nem da parte do produto, que é C. Basta eu utilizar a definição de soma, que é menos B sobre A, e que a soma, como os sinais são opostos, a soma vai dar sempre zero. Outro exemplo aqui. Determine K em x ao quadrado menos K mais 2, que multiplica x, mais 6, a zero, para que as raízes sejam simétricas. Então, aí, ó, para resolver a equação, primeiro determinar aí os coeficientes. A, quem acompanha a variável ao quadrado vale 1. B, quem acompanha a variável, ou seja, menos K mais 2, menos K mais 2, e C é o termo independente. Só que aqui, ó, eu não posso ter esse menos externo aqui, já que eu tenho uma expressão. Então, aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Vou ter menos que multiplica K, menos que multiplica 2. Então, menos K mais 2 é a mesma coisa de que menos K menos 2. Agora sim, vamos lá para a soma. A definição de soma é o oposto de B sobre A, ou seja, menos B é menos K menos 2 sobre 1. Novamente, propriedade distributiva. Negativo que multiplica negativo positivo. Negativo que multiplica negativo também positivo. Então, aí eu vou ter que a soma é igual a K mais 2 sobre 1. Voltando na definição, se as raízes, né, são de sinal oposto, quer dizer que a soma entre elas vai dar zero. Então, eu sei que K mais 2, que é o valor da soma, vai ser igual a zero. Então, novamente, eu caí na equaçãozinha de primeiro grau. Então, aqui, eu tenho que isolar a variável. Mais 2 está no primeiro membro somando, vai para o segundo membro, menos 2. E lembrando que eu parei aqui, eu não poder resolvendo a equação, substituir K e resolver, porque não pediu. Só falou aqui, ó, determine K. K vale menos 2. Se tivesse perguntado quais eram essas raízes, aí você teria que fazer a substituição e montar a equação do segundo grau e resolver. Mas como não foi pedido, só foi pedido o valor de K, acabou o problema. Então, essa daí, o jeito de resolver essa equação, né, determinar essa variável é relativamente simples. E lembrando que eu estou falando aqui que ela é B. Né? Então, quando eu estiver querendo calcular um valor para B, geralmente eu vou ter que utilizar a definição da soma. E as equações biquadradas? Olha o nome, bi, ou seja, 2 vezes quadradas. Então, equações biquadradas são escritas genericamente da seguinte forma: A, que multiplica x elevado à quarta potência, mais B, que multiplica x elevado ao quadrado, mais C. Lembrando que a equação do segundo grau eu tenho quadrado, variável elevada ao quadrado, variável e termo independente. Então, aqui não é essa minha situação, né? Ou seja, eu tenho o dobro.
O primeiro termo não é elevado ao quadrado? O dobro de elevado ao quadrado é elevado à quarta. E não é só que a variável com expoente 1, o dobro de 1, 2. Então, as equações biquadradas são quando você dobra os expoentes. Então, para determinar suas raízes, devemos apresentá-la como uma equação do segundo grau. Então, ó, vou ter que escrever essa equação biquadrada como se fosse uma equação de segundo grau. Para isso, eu vou fazer uma substituição. Como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos ver o exemplo. Eu tenho x elevado à quarta potência menos 5x elevado ao quadrado mais 4. Ou seja, expoente 4, 2 e 0. Por isso, biquadrada, 4, 2 e 0. Podia ser 6, 3 e 0, 8, 4 e 0. Então, o que a gente vai fazer? Para eu colocar, para eu resolver como uma equação de segundo grau, eu vou fazer uma substituição. No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar y. E no lugar do x à quarta, eu vou colocar y ao quadrado. Eu vou escrever a mesma equação, só que substituindo x à quarta por y ao quadrado e x ao quadrado por y. Então, ó, x à quarta eu substituí por y elevado ao quadrado. X ao quadrado eu substituí por y. Então, eu só troquei uma variável por outra. Lembrando que a equação, a minha variável é x. Eu só vou terminar de calcular essa equação quando eu determinar os valores das raízes, ou seja, os valores de x. O valor de y que eu vou calcular aqui é só para a gente ter uma parte do cálculo. Então, quando nós fizemos essa substituição, ou seja, nós fizemos uma equação de segundo grau, cuja variável é y. Resolvendo essa equação aqui, ó, de segundo grau. Eu não vou resolver uma equação de quarto grau, não. Vou resolver aqui a de segundo. Então, x à quarta, y ao quadrado. X ao quadrado, y. Então, eu tenho que A vale 1, B vale menos 5 e C vale 4. Uma equaçãozinha do segundo grau normalzinha da Silva, completinha, A, B e C. Então, vamos para o cálculo da discriminante. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui eu não tenho que calcular nada, só substituir. Já que eu sei o valor de B, eu sei o valor de A e eu sei o valor de C. A vale menos 5. Desculpa, B vale menos 5, A vale 1 e C vale 4. Então, eu tenho menos 5 menos 4 que multiplica 1 que multiplica 4. Então, eu vou ter 25 menos 5 elevado ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 5, mais 25. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Como era negativo, continua negativo. 25 menos 16, 9. Então, aqui, ó, eu não vou ter o valor de x, eu vou ter o valor de y, porque a minha equação aqui, ó, é y ao quadrado menos 5y mais 4. E isso aqui é o que eu estou resolvendo. Uma equação do segundo grau, cuja variável é y. Então, aqui, Bhaskara, um pedaço dele, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Substituindo, menos b, menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Eu vou ter menos 5, propriedade distributiva, 5.
mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1, 2. Agora é só resolver as duas raízes, uma com adição e a outra com a subtração. Então, eu vou ter 5 mais 3 dividido por 2 e 5 menos 3 dividido por 2. 8 dividido por 2, 2 dividido por 2. Ou seja, são 4 e 1. Só que minha equação inicial, eu tenho a x elevado à quarta potência, menos 5x elevado ao quadrado, mais 4 igual a zero. Então, a minha variável aqui é x. Eu determinei os valores da equação de segundo grau, que é y. Então, a gente não terminou ainda. Só um minutinho. Continuando. Lá no começo, para resolver a equação, nós fizemos uma substituição de x ao quadrado por y. Então, como agora tem os valores de y, basta eu substituir. Então, na primeira lá, ó, nós achamos que as raízes de y eram 1 e 4. 4 e 1. A ordem que você vai resolver é indiferente. Então, aqui eu tenho x ao quadrado igual a 1, que foi o primeiro valor que eu achei para y. Só que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, esse quadrado ele tem que ir para o segundo membro. Então, o inverso de elevado ao quadrado, raiz quadrada. Só que eu tenho um detalhe que eu não posso esquecer. Mais ou menos. O quadrado vai para o segundo membro como raiz quadrada, só que mais ou menos. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou seja, mais raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de 1. Ou seja, menos 1, 1. Mais raiz quadrada de 1, 1. Menos raiz quadrada de 1, menos 1. E o outro valor que nós determinamos para y é 4. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a y, então x ao quadrado é igual a 1, ou x ao quadrado é igual a 4. Só um minutinho. Eita, que benção. Então, novamente, eu tenho que x elevado ao quadrado, se eu tenho elevado ao quadrado, vai para o segundo membro como uma operação inversa. Elevado ao quadrado, raiz quadrada. Não esquecendo nunca do mais ou menos. Então, eu vou ter aí menos raiz quadrada de 4, 2, mais raiz quadrada de 4, 2. Então, menos 2 e 2. Então, a solução dessa equação, as soluções no caso, menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, ó, o grau de uma raiz, desculpa, o grau de uma equação, ele indica quantas soluções, no máximo, essa equação pode ter. Então, uma equação de primeiro grau tem uma solução, até uma solução. Uma equação de segundo grau tem até duas soluções. De terceiro grau, até 3. De quarto grau, até 4, e aí vai. Uma equação de quarto grau, ela tem até 4 soluções. Não quer dizer que ela vai ter sempre 4 soluções. Essa parte aí, dessa equação biquadrada, deu para entender mais ou menos como é que funciona? Sim, não ou mais ou menos? Então, vamos lá. Outro exemplo. Aí vocês vão pegar caderninho e vocês vão fazer as atividades. Eu vou dar mais um exemplo, mas vocês vão ter que fazer. Então, continuando. Ó, letra B. X à quarta potência
mais 2x elevado ao quadrado, menos 3 igual a zero. Mesma coisa que a gente vai fazer, ó. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se ela é realmente uma equação biquadrada ou não. Elevado à quarta, elevado ao quadrado, termo independente. Então, nós vamos substituir o x ao quadrado por y e o x à quarta potência por y elevado ao quadrado. Então, x à quarta potência, x à quarta potência. Vai sair e vai entrar o y ao quadrado. X elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Vai sair e vai entrar y. Então, a minha equação ficou y elevado ao quadrado mais 2y menos 3 igual a zero. Ou seja, é uma equação de segundo grau cuja variável é y. Lembrando que isso aqui é só uma forma que eu estou usando para poder determinar o valor de x. O valor de y ele é só uma ponte. Então, resolvendo essa equação do segundo grau aqui, nós temos a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 3. Equaçãozinha completa. Vamos para o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, substituição simples, b vale 2, a vale 1 e c vale menos 3. Então, substituir b, a e c. 2 elevado ao quadrado, 4. Agora, aqui eu tenho que fazer jogo de sinais. É o negativo que multiplica negativo. Positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho que meu delta vai ser igual a 16. Delta é igual a 16. Duas raízes reais e distintas, já que ele é positivo. Novamente, eu não estou calculando o valor de x. A minha equação aqui, minha variável é y. Minha equação de segundo grau. Então, y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Substituindo, y vai ser igual a 2, desculpa, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. Raiz quadrada de 16, 4, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou fazer um cálculo com a soma, calcular uma raiz com a soma, calcular outra raiz com a subtração. Menos 2 mais 4, 2. Dividido por 2, 1. Menos 2 menos 4, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, ó, as raízes em y, 1 e menos 3. Agora, voltando para a variável x. Nós substituímos x ao quadrado por y, ou seja, x ao quadrado é igual a y, só que eu já tenho os valores de y. Então, aqui, ó, x ao quadrado é igual a y, vamos usar aqui o primeiro, ó, 1. Ou seja, eu só substituir, porque eu sei quanto y vale. Novamente, se eu tenho elevado ao quadrado, que vai para o segundo membro, operação inversa, elevado ao quadrado, raiz quadrada. Nunca esquecendo do mais ou menos. Então, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, minhas opções de resposta, menos 1, mais 1. Continuando aí, nós temos a outra opção de resposta, porque eu achei que y é igual a 1 e y é igual a menos 3. Então, eu tenho que fazer substituição para achar o valor de x com esses dois resultados. Então, x ao quadrado é igual a menos 3. Se é elevado ao quadrado, raiz quadrada. Novamente, sendo repetitivo, nunca esquecendo mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Ou seja, como não existe raiz quadrada de valor negativo, nesse caso aqui, eu não vou ter resposta para x. Então, a minha solução a essa equação, x elevado à quarta potência, mais 2 que multiplica x elevado ao quadrado, menos 3 é igual a 0,
é apenas menos 1 e 1. Lembrando que o ideal da solução é eu colocar as opções de solução em ordem crescente. É obrigatório? De forma alguma. É só uma forma de organizar melhor. Então, essa raiz aqui de quarto grau, né, ela vai ter apenas 2 respostas e não 4 respostas. Como ela poderia não ter nenhuma? Exercício. Então, agora quem vai fazer são os senhores, né? Então, questão 1. Abram seus microfones. Assinale as alternativas que apresentam equações biquadradas. Então, eu quero saber se essa equação ela é biquadrada ou não. Eu não quero solução por enquanto. Letra A. X ao quadrado mais 3x menos 7. Ela é uma equação biquadrada? Não. Sim, não, eu não sei. Não é uma equação biquadrada. É uma equação biquadrada? Não. Não. Ela é uma equação de segundo grau. Variável elevado ao quadrado, variável termo independente. É uma equação de segundo grau. X elevado à quarta potência menos x ao quadrado mais 3. É uma equação biquadrada? É uma equação Sim. biquadrada. Sim. Variável elevada à quarta, variável elevada ao quadrado, termo independente. X à quarta potência, elevado, menos 25 é igual a zero. É uma equação biquadrada? Não é uma equação biquadrada. Como é que é? Não entendi. Ela não é uma equação biquadrada. Sim, ela é uma equação biquadrada. A letra C? Sim. Por quê? Ela tem o b igual a zero. Ela tem o quarto grau e o termo independente. Ah, é mesmo. Ela é uma equação quadrada, só que ela está incompleta. Letra D. X elevado à quarta potência menos 16x elevado ao quadrado é igual a zero. É uma equação biquadrada. É uma equação biquadrada. Só que ela está o quê? Ela tá com C igual a zero. Está com c igual a zero. Ela é incompleta. Letra E. 5x elevado à quarta potência mais x elevado ao cubo menos x elevado ao quadrado igual a zero. Sim ou não? Não. Não. Letra F. 3x elevado à quarta potência mais 5x elevado ao quadrado menos 10. É uma equação biquadrada. É uma equação biquadrada. Letra G. X elevado à quarta potência mais 5x elevado ao quadrado mais 8 é igual a zero. Ela é uma equação biquadrada. É uma equação biquadrada. Letra H. X elevado à quarta potência mais 5x mais 10 é igual a zero. Ela também. Não, ela não é uma equação biquadrada. Não, ela não é uma equação biquadrada. E a culpa é de quem? Do 5x, porque ele não está elevado ao quadrado. Do 5x, porque ele está elevado a 1. Aqui na letra E, a culpa é de quem? Do x ao cubo. Do x elevado ao cubo. Agora, pegue um papelzinho e canetinha, o lapisinho.
Agora vocês vão resolver. Então, anotem aí, que eu vou colocar lá no slide que tem a resolução para vocês terem uma ideia. Mas eu quero primeiro as raízes em y e depois as raízes em x. Então, anotem aí. X elevado à quarta potência menos 17x elevado ao quadrado mais 16 é igual a zero. X elevado à quarta potência menos 17x elevado ao quadrado mais 16 é igual a zero. Posso tirar? Pode, professor. Então, vamos. Vou deixar na tela o exemplo, né, do que vocês têm que fazer. Eu vou deixar essa tela aqui para vocês terem uma ideia do passo a passo. Lembrando que a resposta de uma não tem nada a ver com a outra, é só o jeito de resolver. Então, aí definam aí os valores de y e depois os de x. E aí, chegamos a algum lugar? Calma aí, professor, eu tô fazendo aqui ainda. Posso falar, professor? Pode. Y1 é igual a 16, Y2 é igual a 1. Então, você já fez a primeira parte aqui, ó, y, y. Agora vai fazer o quê? Aí sim, determinar o valor das raízes do problema que você tem. Substitua y por 16, substitua y por 1, extrai as raízes.
Pronto? Sim. E quais são os valores para x? X é igual a menos 4, menos 1 ou 4. Vamos lá, primeira coisa a fazer, substituir x ao quadrado por y e x à quarta por y ao quadrado. Tá vendo? Se você for olhar, os coeficientes eles continuam iguaizinhos. 1. Menos 17, menos 17. 16, 16. Não muda nada. X à quarta, colocamos y ao quadrado. X ao quadrado, colocamos y. Então, eu tenho que A é igual a 1, B é igual a menos 17 e C é igual a 16. Discriminante. Não tem para onde correr. Equação de segundo grau completa, B ao quadrado menos 4AC. Se é B, menos 17. Se é A, 1, se é C, 16. O que foi colocado aqui como coeficientes. 289, quer dizer, menos 17 elevado ao quadrado, menos 17 que multiplica menos 17, e menos 4 vezes 1 vezes 16, menos 64. Isso quer dizer que delta é igual a 225. Delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. Vamos para a segunda parte do cálculo. Lembrando que eu não estou calculando x, eu estou calculando y. Então, y vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Ou seja, menos 17, mais ou menos raiz quadrada de 225, dividido por 2 vezes 1. Então, nós teremos unidade distributiva, negativo que multiplica negativo, positivo. 17, mais ou menos raiz quadrada de 225, 15, 2 vezes 1, 2. Então, resolveremos com a adição, 17 mais 15, resolveremos com subtração, 17 menos 15. 32 dividido por 2, 16, e 2 dividido por 2, 16 e 1. Esses são os valores de y. Vamos substituir para encontrar os valores de x. Porque lá no início nós falamos o quê? Substituindo x ao quadrado por y, ou seja, x elevado ao quadrado é igual a y. Como primeiro nós temos que x vale 16, que y vale 16, mais ou menos raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. No segundo, nós temos que y é igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, ou seja, x é igual a mais e menos 1. Então, nossa solução, se eu colocar menos 4, menos 1, se colocar 4 e menos 4, a ordem não interessa, desde que eu tenha as 4 respostas. Só que o mais utilizado é a ordem crescente. Então, solução, menos 4, menos 1, 1 e 4. Letra B de bacon. Agora, eu não vou colocar a resposta na tela, a exemplo na tela, não. Vamos diretando. X à quarta potência, menos 13x elevado ao quadrado, mais 36. Resolvam a letra B, por favor. Se tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e fazer. Precisa ficar com dúvida, não, nem pode. O ideal é tirar todas as suas dúvidas.
Quem chegar o resultado de y, não precisa esperar eu perguntar, não. Pode falar. Pronto? Bora, troca. E aí, deu quanto o valor de y? Y9, Y2, 4. 9,4. X. 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 -3, -2 e 3. Menos 3, menos 2, 2 e 3. Então, vamos verificar se está correto. Substituindo, nós teremos y ao quadrado menos 13y mais 36. Ou seja, os coeficientes A igual a 1, B igual a menos 13 e C igual a 36. Determinante 5. Então, continuamos. Menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 1.
13 mais 5 e 13 menos 5, dividido por 2. 13 mais 5, 18. 13 menos 5, 8. Dividido por 2, 9 e 4. Como x elevado ao quadrado é igual a y, mais ou menos raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Outra opção, 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Então, a solução para esse problema, menos 3, menos 2, 2 e 3.